Às margens do Riacho Ipiranga, teria começado tudo aqui, independência do Brasil, independência ou morte, não é isso? Estou aqui com o Douglas Nascimento, especialista na cidade de São Paulo, tem o site que é o www.saopauloantiga.com.br, imagens lindas, história na veia, não é, Douglas? Exatamente, história na veia, a gente conta a história da cidade de São Paulo e de algumas outras cidades próximas, mostrando a história que muitas vezes a gente acha que conhece, mas não conhece os detalhes. Então, o detalhe é, aqui a gente fala que Dom Pedro proclamou, mas não foi exatamente aqui ao lado do riacho. Sim, na verdade não se tem a localização exata, sabe-se que foi por aqui, mas onde foi a gente não sabe. Por quê? Porque não haviam, os registros históricos estão apurados naquela celular. época. Não tinha celular, não dava para marcar o check-in. Poder bem Deu sim. na cabeça dele de repente, neste momento aqui, supostamente nesse lugar, ter falado independência ou morte. Era uma coisa que já estava sendo, as ideias já existiam, né? Sim, as ideias, a proclamação já era algo que estava na cabeça de Dom Pedro e também de seus principais assessores, como o próprio Andrada, né? José Bonifácio. Que é o grande mentor, né? É o grande mentor, né? Ele é considerado até o mentor de Brasília, né? Que é uma coisa que pouca gente parou para pensar, mas a primeira pessoa que mencionou uma capital no Centro-Oeste foi ele, né? E aí, com essas ideias todas, né? Chegou a hora, ele já estava saturado, tinha uma ordem para ele regressar, ele não queria acatar. Vamos dizer assim, foi o dia do basta, né? E o basta acabou virando a independência ou morte. Tem uma pira, é isso? É a chama eterna, que representa a chama da pátria, né? Ela nunca apaga, né? Ela é mantida com gás natural, né? E ela fica acesa o tempo todo, o ano todo, nunca se apaga. Só teve uma ocasião em que ela se apagou, foi para uma manutenção na tubulação de gás. E você, além de observar a pira e ver que é uma belíssima pira representando a nossa chama da nossa pátria, né? Há uma identificação muito grande com o Brasil na base da pira, né? É interessante que quando fizeram a pira, procuraram, ao invés de usar os louros, como costumam usar em coisas romanas, gregas, procuraram, isso é uma praxe em São Paulo, em vários monumentos, dar uma característica realmente nacional. Nós sabemos que o café não nasceu no Brasil, ele veio para cá de contrabando, mas é o grande símbolo da riqueza paulista e também até mais ou menos o final do século XIX, primeiros anos do século XX, a grande riqueza brasileira, né? Então, nada mais justo. Primeiro foi a cana-de-açúcar e depois o café por muito mais tempo. O café ainda é uma importante commodity, né? Hoje a soja está muito mais à frente, mas a grande riqueza hoje é essa e ela é representada com muito orgulho em vários pontos do monumento todo. Então vamos ao monumento. Dom Pedro está lá. Sim, bem no meio, lá com os seus principais assessores da época, né? Alguns deles, inclusive, não estavam no dia aqui, mas isso tudo importa, bem, né? Tudo bem, a gente releva. Agora tem gente de cartola lá, uns soldados cheios de coisas. Imagina subir a serra com o elmo dos dragões da independência que vocês estão vendo ali. Isso é um peso, um calor, isso é impensável na época. Era mais provável que eles estivessem com roupas parecidas com o boiadeiro que está lá no canto. E esse aqui? Esse é o padre Diogo Antônio Feijó, que é considerado, né, o prócer, um dos grandes líderes da independência do Brasil. Então, como ele foi uma das figuras mais importantes naquela ocasião, junto com o próprio Dom Pedro, com José Bonifácio, ele também é uma das estátuas que estão compostas ao redor ali, tá? Do outro lado tem uma outra personalidade. É o Bonifácio, O patriarca da independência do Brasil, né? Aqui foi, digamos assim, o segundo grande cartão postal da cidade de São Paulo. Né? Qual foi o primeiro? O primeiro é o Jardim Público da Luz, né? Que está desde o começo do século XIX. Né? E aqui é o segundo, porque imagina, vamos voltar para 1922. O que você lembra de atração? Não tinha o edifício Altino Arantes, que é o prédio do finado Banespa, não tinha grandes edifícios, grandes monumentos. O grande lugar para a gente passear era aqui. Ou você ia num cenário bucólico, que era o Jardim da Luz, ou você enfrentava bonde ou muita caminhada e vinha até aqui
nesse lugar que era tão belo quanto é hoje. O que tem aí dentro do Museu do Ipiranga? Olha, tem inúmeras relíquias da época do Brasil Colônia e da época do Brasil Império, que são coisas que foram coletadas ao longo, né, da existência do Brasil. Temos carruagens da época do Império, temos liteiras, que é uma outra espécie de carruagem, inúmeras esculturas, muitas pinturas, a mais importante delas a do Pedro Américo, que é gigantesca aí dentro, né? Louça, tapeçaria, tudo que possa identificar a história do Brasil e relacionado à independência. É um museu, digamos assim, um dos mais importantes do Brasil. E temos que falar, você telespectador vai estar se perguntando para a gente, mas por que esse museu tão lindo? Vocês não vão entrar e vão mostrar o que tem aí dentro, principalmente no dia da independência, um fato tão histórico, um lugar tão histórico. Aqui a gente vê essa divisão em azul, que mostra que o museu está fechado até... Olha, até sabe-se lá quando, né? Porque nós vamos fazer 200 anos da independência, né? Agora em 2022. Eu espero que até lá ele esteja aberto. Mas até agora não há indícios disso, não. Aqui é conhecido como Parque da Independência. Aliás, é o Parque da Independência. Exatamente. Para cá é o Parque da Independência, né? E aqui são as dependências do Museu Paulista, ou Museu do Ipiranga, como ele é mais conhecido. E agora a gente vai dar um giro pelo bairro do Ipiranga, que naquela época se tornou um grande marco, porque as pessoas, você já até falou, né, Douglas? As pessoas com muito dinheiro, casarões, muito bonitos, aqui na Rua Bom Pastor, aqui perto. Então, Douglas, aqui na Rua Bom Pastor, a gente tem ainda poucos, mas bons casarões, né? Exatamente. Nós temos alguns dos mais importantes palacetes paulistanos aqui, que foram construídos a grande parte entre as 3 primeiras décadas do século XX, né? E são representativos na nossa história porque são, em alguns casos, os últimos remanescentes de um padrão de arquitetura que desapareceu em São Paulo, né? Nós temos... Daqui, por exemplo, já está tombado, né? Todos eles são tombados, né? Eles já seriam tombados só pelo entorno do museu, né? Que tem um nível de tombamento maior, mas eles também são tombados eles em si, né? Aqui nós temos um excelente exemplar, né? De estilo neoclássico, né? Ali nós temos um exemplar de estilo árabe, né? Ah, aquele lá na esquina, que lindo, meio rosa, é isso? Aquele ali, muito bonito. aquele é um estilo mourisco, né? Se você olhar, você vai lembrar de a capital do Marrocos, você vai lembrar dos filmes noir dos anos... Hoje se perdeu esse hábito de viver em casarão pelo custo que é viver num casarão, né? Você tem que ter... Por causa da segurança também. Segurança também, mas você também tem que ter governante, você tem que ter um monte de empregado, jardineiro, você tem que ter motorista, um monte de coisa. A estrutura é muito cara, né? Então hoje esses casarões acabam sendo destinados para ou função cultural, como um museu, um instituto, uma escola. Ainda bem, né? hein? Ou para ser um lugar de eventos, casamentos. Essa rua aqui, né, Douglas, Lino Coutinho, também é tradicional no Ipiranga. Sim, é uma rua bem conhecida do bairro, tem bastante atrativos, como por exemplo a Feira Livre, que é uma tradição do bairro. A gente adora, daqui a pouco vamos comer um pastel. Um pastel, um caldo de cana, né? Isso. E também tem um lugar muito conhecido aqui, pelo menos desde a década de 70, que é uma sorveteria. Muito tradicional, tanto no preparo como no tempo de existência, né? Seria essa aqui? Qual é o nome da senhora? É Dalmira. Dalmira, vem pra cá, esse é o Douglas, meu amigo, conhece tudo do bairro Ipiranga. E ele trouxe a gente na sua sorveteria. Ai, que beleza. Existe desde quando? Desde 1970 que nós fabricamos sorvete. E qual é o diferencial do seu sorvete aqui? É a qualidade. Ah, tá. É a qualidade e o atendimento também, graças a Deus. E é bem bonito, né? O que significa dump? Dump é o inicial do nome dos 4 fundadores, que seria Dalton,
Arnaldo, Mazaniello, meu marido, e Pietro. Vambora, me apresenta aqui. E esse gorgonzola com nozes? Bem exótico, né? Exótico, é uma ótima palavra. Eu quero gorgonzola, você quer qual? Olha, deixa eu ver. Experimenta aquele queijo brie com damasco. Olha, que É interessante. maravilhoso. Esses sabores tem que ter todos os dias. Gente, mas eu queria todo dia vir aqui pra tomar um sorvete. Zabaione, que é tradicional italiano. É. Olha, ela já pôs um super aqui. Olha o quanto que ela colocou pra mim. Prova marquesa, eu quero outro eu quero o do príncipe, eu quero o Dom Pedro. Vamos ver se o Dom Pedro é como falavam dele, né? Tô me referindo porque ele era muito namorador, esse Dom Pedro, viu? E aí tem creme real, que é fantástico. Foi feito em homenagem ao Ipiranga mesmo. Ah, então eu vou ter que provar o creme. Delícia, o Dom Pedro. Ele é leite, ovos, canela e raspinhas de A senhora toma muito sorvete aqui? Tomo, nossa, como eu tomo sorvete. Adoro sorvete. E não engorda, né? Brincadeira, tem gente que tem sorte na vida, né, Douglas? Conhecer as belezas e descobrir histórias de um dos bairros que pode ser sim chamado de coração do Brasil foi bem bacana. A gente vai descobrir o que cada bairro guarda de especial. Você tem sugestões? Manda pra gente!